Salve, salve minha amiga, salve, salve meu amigão. Pelo nosso canal do YouTube, canal Robson Laureano, tá começando esse nosso encontro bacana de toda semana. E hoje não é Turma do Bolota não, hoje é o Timecast. E o nosso convidado super especial, uma das maiores autoridades em direito trabalhista no Brasil. E ainda bem que ele está aqui em Minas Gerais, está em Belo Horizonte e ainda por cima... Pô, a partir de tantos anos na rádio, virou um grande amigo também, eu sou um grande admirador dele. Doutor Gabriel Januzzi, como vai, doutor? Boa noite, Robson. Até num programa desse é difícil, né? Falar boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque depende do horário que as pessoas vão escutar. É verdade. Mas para mim é uma alegria enorme estar com você aqui, né? Como a gente sempre brinca, né? É difícil a gente elogiar os amigos, né? Porque somos sempre suspeitos, né? Mas você sabe que eu tenho um carinho enorme, né? Pela pessoa que você é. E não só por isso, né? Quero ressaltar aqui, né? Que eu te acho, né? Um dos grandes comunicadores do Brasil. Você é uma grande referência para mim, antes mesmo de eu te conhecer, e hoje então, né, que eu tenho essa alegria, né, de poder gozar da sua amizade. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. E você que participou, inclusive, de um Timecast aqui, né, entrevistando o Dr. Luiz Trindade. Pois é, exatamente, minha segunda vez aqui, né, na primeira no papel aqui de entrevistador. O Luiz Trindade, né? Que é uma inspiração pra gente, que o que o cara tá malhando e você tá malhando, eu acho que meio que influenciado por ele, né? Eu acho que eu dei sorte de ter vindo aqui naquele dia, porque eu tava mais gordinho, e aí, né? O Luiz me deixou com vergonha, né? Eu falei, poxa, eu tenho que pegar o ritmo, né, do Dr. Luiz aqui. Tá malhando muito? Consegui emagrecer 10 quilos, graças a Deus, tô pegando firme aqui. E um abraço pro Dr. Luiz, né? Ele que foi nossa inspiração. O problema de emagrecer 10 quilos é que vai ter que apertar os ternos todos, né? Poxa vida, Rob, já gastei dinheiro, viu? Né? Tive que apertar algumas calças aqui e agora eu não posso engordar de novo, né? Senão eu vou perder roupa. Né? Pô, exatamente. Eu também sou meio sanfona, sabe? Porque eu já engordei, emagreci, engordei de novo, viu? Olha, afinal de contas, né? Turma do Bolota lá, tem que ter... Não posso ficar muito magrinho, não, né? É verdade. Mas, doutor, enfim, cara, profissão realmente tradicional, muito digna. E como é que veio essa inspiração de cursar o direito? Pois é, essa pergunta é bacana, sabe, Robson? Geralmente as pessoas, né, se identificam, né, com os pais, né, com alguém da família. Eu, assim, pelo contrário, não tenho ninguém, né, da minha família que é, né, dessa área jurídica. Seu pai fazia o quê? Trabalhava com o quê? Meu pai, ele é empresário, ele tem é vivo ainda, né? Sim. Meu pai, ele tem uma fábrica, né, de embalagens, né, ele produz embalagens, né, de lojas, né, de marcas. Você vai comprar um sapato lá, aquela embalagem, né? Meu pai é que produz, né, esse tipo de serviço. Aqui em BH? Aqui em BH. A fábrica dele é aqui em Belo Horizonte. Legal. E assim, até na família do meu pai eu tenho, né, uma tia que ela atua, né, na atividade jurídica, ela trabalhou muitos anos na Justiça Federal, mas eu não tinha ninguém assim ligado à advocacia. Mas assim, desde o começo, né, da escola, eu sempre gostei muito, né, de estudar, sempre gostei muito, né, de história. Sempre foi bom aluno? Sempre fui da turma da bagunça, mas eu gostava de estudar. Eu sempre... gostava ali de estar com a turma, de fazer uma social, mas eu sempre gostei muito de estudar. E eu tinha essa vocação, né, do direito, né? Sempre gostei muito do direito, sempre gostei muito de argumentação, né? De ganhar no argumento, né? De poder debater com as pessoas, que é algo muito típico, né, do direito. Né? A arma é a palavra, né? Exatamente. Eu sempre fui muito bom de debate. Nunca fui muito bom de briga, mas sempre fui muito bom de debate, né? Sempre gostei disso. Então, ainda jovem, né, eu queria, né, cursar o direito, primeiro para desenvolver, né, a parte técnica, né? Conhecer o direito material, conhecer, né, as necessidades, né, das pessoas, e me identificava, né, dentro da carreira jurídica, sempre me identifiquei com a advocacia, né? Sempre achei que o meu papel era defender alguém, né? Nunca quis estar naquele papel. Filme de direito, aqueles julgamentos intermináveis, fantásticos, Adoro. Né? Até hoje eu gosto muito disso. Apesar, assim, que a maioria dos filmes, né, que nós temos hoje, né, sobre matérias jurídicas... É a parte criminal, né? É a parte criminal, e são filmes americanos, né, que é uma cultura jurídica diferente, né, da cultura jurídica brasileira. Muito diferente, muito diferente. A fonte, né, do direito americano, né, é baseado em outras escolas, né? O direito, né, brasileiro não utiliza, né, daquela escola que é o que a gente chama de common law, né, que existe nos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma outra escola, outras fontes, né, outras fontes do direito, e por conta disso aquela realidade lá que é muito bacana, né, acaba sendo um pouco diferente aqui, né, da nossa realidade jurídica. Não, e nos filmes é tudo com aquele glamour todo, né? Aquela gente.
Mas, enfim, eu também gosto muito. Não tenho a menor vocação, mas adoro esses filmes que tem aqueles julgamentos fantásticos e tudo. E a gente... Mas é engraçado que você falou isso, assim, a parte criminal é até bem parecida. Porque aqui nós também temos tribunal do júri, né? Certo. Quando são crimes, né, dolosos contra a vida. Então, realmente tem algumas semelhanças, sabe? Embora as fontes do direito, né, elas sejam diferentes, né, da escola americana, da escola inglesa, né, para da escola, né, brasileira, existem algumas semelhanças e às vezes a gente vê esses filmes e acaba se identificando, né, com alguma situação, especialmente como você disse, né, esses filmes retratam mais os casos criminais, que convenhamos, né, entre nós, embora não seja a minha especialidade, né, eu acho que do ponto de vista do interesse popular, né, sempre aquele filme, né, que retrata um caso criminal acaba tendo uma maior repercussão, né, não é à toa, né, que a gente tem tantos documentários, tantos filmes, às vezes documentários que retratam, né, histórias reais e a ficção, né, que, enfim, né, a criatividade humana, né, para desenvolver filmes, desenvolver documentários, né, que retratam casos criminais realmente é muito grande e a gente tem um material muito vasto hoje. Né? E você estudou onde? Eu estudei na PUC, sou filho da PUC. Né? Fui filho da PUC. Exatamente, estudei na PUC, fiz a minha graduação na PUC, na gloriosa, né, Faculdade Mineira de Direito, assim como também a minha pós-graduação, que é em Direito Processual, e finalmente fiz o mestrado também na PUC, né, com professores, né, muito queridos que me ensinaram bastante. Professora Maria Cecília, mando um abraço já aqui para ela, né, que foi a minha orientadora do mestrado, e tive o prazer, a sorte, né, de contar com grandes mestres, né, grandes referências, né, do direito do trabalho, não só daqui de Minas Gerais, mas também do Brasil, como o professor Kleber, que é juiz do trabalho, o querido professor, né, Márcio Túlio Viana, que foi desembargador do TRT, e tantos outros mestres, né, que se eu ficar aqui nomeando, eu vou acabar cometendo alguma injustiça. Agora, né, de esquecer alguém. Doutor, muito se questiona as faculdades de medicina no Brasil, né? Sim. E existe uma polêmica muito grande dizendo que não tem o preparo suficiente, o preparo ideal, ainda mais por medicina, né, cara? Você lida com a vida humana. No direito também há esse questionamento. Existem boas escolas, existem escolas duvidosas do direito, faculdades duvidosas de direito? Infelizmente sim, Robson, mais do que... Mas muitas? Existe. Infelizmente sim. Eu acho assim, mais do que a gente queria. Ou seja, são formados advogados ruins. Eu acho o seguinte, houve a possibilidade, né, principalmente nos últimos 20, 30 anos, né, de haver realmente uma universalização do ensino. Isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não. Então, hoje, né, quase toda a população tem acesso ao curso superior. Obviamente que está longe do ideal, a gente precisa melhorar não só a quantidade, né, a possibilidade de acesso, mas também a qualidade. Mas talvez a primeira preocupação foi em garantir o acesso. E essa garantia do acesso nem sempre ela vem acompanhada da qualidade. Então, hoje, realmente, existem muitas escolas de direito que, por si só, eu não vejo como um problema. Eu acho que quanto mais escolas de direito tiver... Desde que sejam boas, né? Desde que sejam boas. E isso ainda há um problema, tanto que quando a gente identifica hoje os índices de aprovação, né, na prova da OAB, que é uma exigência para a advocacia... A pessoa se formar em direito sem passar na prova da OAB, ela não pode advogar? Ela não pode advogar. Hoje, quem forma em direito, ele é graduado. Ele é graduado em direito. Para ele exercer a advocacia, ele precisa ser aprovado no exame, né, da OAB. E é muito difícil a prova? Robson, é um nível de exigência que eu acho aceitável e é um requisito mínimo. Por quê? Quando você fala em defender o interesse de uma pessoa, em você, né, patrocinar uma causa de uma pessoa, aquilo ali não é um pedaço de papel, né? Muitas vezes nós, advogados, temos essa dificuldade, né, de falar, poxa, vamos fazer aqui uma análise técnica, vamos olhar o que é a lei, o que são os fatos, né, como que a gente vai fazer para ganhar. Só que aquilo ali é a vida de uma pessoa, né? Às vezes a pessoa está depositando, né, confiança, né, de um caso que vai mudar a vida dela. Então você realmente tem uma responsabilidade muito grande. E por isso eu acho que o nível de exigência da prova do OAB, ele tem que ser, né, condizente com essa responsabilidade, né, que o advogado assume. Isso acaba que, infelizmente, gera um nível, né, de reprovação muito grande. Hoje o índice de reprovação é de quase 90%, que é um índice muito triste, né? Caramba, é muito alto. É muito alto mesmo, mas existem críticas que eu entendo até que são relevantes, alegando que poderia ser uma reserva de mercado ou algo do tipo, o que eu acho até que é um certo exagero, né, porque a gente tem um volume já de advogado muito grande, né, para falar em reserva de mercado, mas de fato a gente precisa qualificar, né, o ensino jurídico para que o advogado esteja preparado, não para que ele seja, né, um profissional
que ganhe, né, recursos financeiros com a advocacia, mas que ele esteja, né, capacitado para exercer a nossa atividade, que é defender o interesse daquela pessoa. Moral da história, né? E os 90% estão aí, trabalhando no Uber, trabalhando no comércio. Infelizmente, ou sim. tentando, né, de novo, né? Porque a pessoa pode tentar indefinidamente. Pode tentar, né? Assim, indefinidamente. É anual. Ano que vem ela pode tentar de novo. Pode tentar. Se não me engano, tem tantos anos, né, que eu já me formei, né? Mas se não me engano, eu acho que são 3 provas da OAB por ano. Então ela pode tentar, né, nessas 3 oportunidades. Agora, eu acho que na medicina tinha que ter uma OAB, né? Poxa, então o cara forma e já está aí clinicando, né? Hoje as normas, né, do Conselho Federal de Medicina, especialmente, elas são muito rígidas quando a gente fala de responsabilidade profissional dos médicos. Então, um médico, né, que comete um erro de procedimento ou algo do tipo, ele tem uma responsabilização jurídica que às vezes pode fulminar a carreira dele. Mas ainda assim... Mas já aconteceu, né? Nada paga uma vida, né? Vamos dizer que um né? erro médico cause uma perda de uma vida, isso daí não tem como reparar, né, a perda de uma vida. Agora, doutor, quando a gente pensa assim, a advocacia, ela tem muito de técnico, né? Porque o cara tem que estudar demais. Aliás, nunca se sabe de tudo, né? Tem aqueles livros todos lá para você pesquisar, para você se atualizar, para você relembrar, né? Porque não tem como, né? O próprio médico, né? Quantas vezes o médico tem que consultar o livro para lembrar de um medicamento, né? De uma substância e tudo. Mas, além dessa parte técnica, tem que ter uma sensibilidade à flor da pele e não pode deixar de lado a parte emocional. Porque o advogado, ele é técnico, ele é isso e aquilo e tal, mas ele não pode ser frio. Porque, como você falou, ele está lidando com a vida de uma pessoa. Exato. E como conciliar essa parte técnica, essa parte que tem que ser fria, quando você está ali na palavra, né? do direito, com essa parte do ser humano, que o advogado também lidando com outro ser humano? É uma pergunta difícil de responder, viu, Robson? Eu acho assim, que você sintetizou, né, as características principais que tem que ter um advogado. Primeiro, essa capacidade técnica, né? Eu tive um grande mentor, né, que me falava isso, né, que a excelência é uma estrada sem linha de chegada, né? Então, a atualização... Eu gostei da frase, viu? Essa frase eu nunca me esqueci dela. Então, assim, a atualização, a gente nunca para de estudar, né? A faculdade, ela é só o início, né, da nossa corrida. Eu acho que, inclusive, eu continuo a estudar, inclusive, muito mais do que eu estudava, né, na época de faculdade. A faculdade te dá uma boa base e o restante é contigo, né? Exatamente. E mais, quanto mais conteúdo, né, material você tem, mais segurança você tem para defender o cliente, né, para poder desenvolver as outras habilidades, como você ressaltou. O direito, né, embora seja uma atividade técnica, né, nós estamos falando de uma ciência humana, né? E como ciência humana, a gente precisa desenvolver, né, outras qualidades, como empatia, como senso de justiça, e não só o profissional, né, da advocacia, a própria justiça, né, com os magistrados, juízes, desembargadores, ministros, a promotoria, né, o Ministério Público em geral, também precisam, né, desenvolver esse senso, né, de equidade, esse senso de equilíbrio, porque muitas vezes as demandas que são levadas à justiça, elas não são só técnicas, né? Por trás dela tem, às vezes, uma briga oculta, né? Que você tem uma sentença que pode te satisfazer economicamente, mas não resolveu aquela causa raiz, né, que te levou, né, aquele sentimento de ingratidão, ou aquele sentimento de injustiça. Então, você desenvolver esse lado da sensibilidade é importante para a pessoa sair de lá convencida, né, de que o problema dela foi de fato resolvido. Eu fico imaginando, o advogado, ele tem o dever, a partir do momento que ele é contratado, né, pelo cliente, de usar de estratégias também na defesa, né? E em alguns casos, vou fazer particularmente com você, você defende da melhor forma possível, ganha a causa, mas você tem aquela sensação de que aquilo dali foi injusto. Rotineiramente, isso acontece muito. Eu acho assim, às vezes o papel do advogado ele é mal compreendido. Por quê? O papel do advogado, diferente, né, da área acadêmica, que você está ali discutindo, né, o senso de justiça, se você está discutindo, né, como que deveria ser aquela legislação, como que a gente pode aprimorar para mudar a realidade, né, do cenário, do cenário, né, fático, do cenário, né, social, político, econômico. A advocacia ela é diferente. A advocacia ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo da advocacia? É a defesa irrestrita do interesse do seu cliente.
Então, é comum de acontecer. Muitas vezes seu cliente talvez tenha pisado na bola, não tenha razão, mas você precisa defender aquele direito, né? Você precisa defender aquele interesse. Ele te contratou para aquilo, para que você faça a defesa irrestrita. E, óbvio, com ética, respeitando a legislação, você encontra os caminhos, né, que possam ser utilizados, né, para defender aquele ponto de vista, aquela interpretação, né, que favoreça o seu cliente. Mas, às vezes, pessoalmente, você fala assim, poxa, se eu fosse o juiz dessa causa, talvez eu teria uma interpretação diferente. Posso até não concordar com essa corrente interpretativa, mas eu entendo que essa corrente poderia ser aplicada aqui para o meu cliente, e às vezes você ganha, mas não com aquele senso de justiça, né? Agora, doutor, você tendo certeza, né, de defender uma causa e vendo a injustiça da justiça, sim, já teve vontade de pular no pescoço de algum juiz? Não preciso de citar nomes, viu? Eu acho que o papel do magistrado também, Robson, a gente precisa colocar no papel, no lugar do magistrado. Mas eu jamais desejaria um papel desse na minha vida. Eu também não. Muito difícil, né? Eu também não. É difícil porque é parecido com o papel de um médico, sabe? Eu vejo situações, né, e eu advogo muito para hospitais, né, eu vejo aquela situação que você tem um médico comprometido, um médico que quer salvar a vida daquele paciente, mas às vezes ele não tem todas as ferramentas necessárias para fazê-lo. E sabe que se ele não conseguir, às vezes o paciente vai a óbito, né, se não conseguir uma transferência, se não conseguir colocá-lo numa unidade, né, de tratamento intensivo, algo do tipo. No judiciário é o mesmo. Vamos colocar aqui como exemplo, talvez, a Justiça Federal, que tem um volume de demandas previdenciárias, por exemplo, muito grande. Às vezes nós estamos falando ali de uma pessoa que está precisando de um auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez, está sem receber nada. A pessoa pode morrer de fome. E um processo desse, às vezes, vai durar 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos. A pessoa não tem esse tempo para esperar. Mas como é que o juiz vai julgar 8, 10, 15 mil processos por mês? Então, assim, às vezes que me deu vontade de torcer o pescoço de um juiz, não foi tão somente, né, pela sua atuação, né, naquele caso concreto, mas às vezes pela dificuldade que o juiz tem de dar vazão ao volume realmente muito elevado, né, que tem de demandas. Né? Aqui, eu já tive vontade de torcer o pescoço de vários juízes apitando o jogo do Vasco. Eu sou atleticano, né, então esse assunto é um assunto sensível para mim. Né? Não, mas vou te falar assim, agora não é juiz, é árbitro. Sim, né? sim, antigamente era juiz de futebol, né? E vou te falar, é o cara que sofre mais. Também é outra coisa que eu não queria ter de jeito nenhum, essa profissão, né? É verdade. O cara, pô, a mãe do cara, tadinha, né? Meu Deus do céu. E esse aí não tem senso de equidade. Juiz de futebol jamais teria coragem de levar a mãe dele para o estádio, né? Com certeza não. Agora, mas já tive vontade também de alguns juízes por conta de decisões judiciais que a gente olha e fala, poxa, mas não é possível. Aqui, isso acontece. E atleticano, então, né, cara? Aquele jogo contra o Flamengo, né? Esse jogo um dos absurdos da história do futebol, né? Nunca terminou. Isso é uma coisa incrível. Tá satisfeito com o seu Galo? Não, a verdade é que não. Na verdade, assim, né? Eu acho que o Atlético nos últimos anos, né, deu tanta alegria pra gente, nós temos que dar um desconto pro Atlético agora também. Mas como torcedor, né, a gente sempre quer, né, ver o time no topo, brigando por títulos, né? E esse ano não tem sido assim tão vistoso, né, o futebol do Atlético, infelizmente. Agora, doutor, e sempre é o seguinte, você rezando para não ter nenhuma causa para ser decidida num clássico Atlético e Cruzeiro, verdade. Na decisão de algum título, né? Já pensou? Verdade. Que dilema. Não, isso é uma situação complicada, né? Mas é engraçado que juridicamente às vezes acontece esse problema, né? Quantos grandes advogados que não eram cruzeirenses, né? Advogaram para o Atlético, e o contrário também. E hoje tem até essa polêmica, né? Às vezes, poxa, mas esse cara é cruzeirense, está trabalhando no Atlético. Enfim, eu acho que a atividade profissional, né, ela tem que ser diferenciada, né, da paixão, né? Eu, como torcedor do Atlético, né, vou estar ao lado do clube, né, para o que eu puder fazer. Mas se eventualmente eu precisar atuar profissionalmente para outro clube, né, ou eventualmente até numa demanda, né, para defender o interesse de um trabalhador ou de algum credor contra o Atlético, é meu dever profissional, não poderia, né, fugir disso. Agora, doutor, e a escolha por se especializar no direito trabalhista? Quando veio? Sim. Robson, eu acho assim, o direito do trabalho ele tem uma coisa que é muito cara para mim, que é o fato, né, de ser um direito eminentemente humano. O que me fez, né, querer trabalhar com o direito são os direitos humanos, né? E quando a gente fala, né, de direito do trabalho, a gente tem uma figura central, né, nesse direito, que é a proteção da dignidade, né, da pessoa. Porque a tendência, né, quando a gente quer que alguém explorar a atividade de alguém, que na verdade a relação de emprego nada mais é, né, do que alguém que, de um lado, assalaria para obter, né, a prestação, né, do serviço da outra pessoa do lado de cá. Se a gente não tiver um freio, se a gente não tiver alguém que proteja a dignidade, né, daquela pessoa, a tendência é a gente voltar para a escravidão, voltar, né, para um nível de exploração muito grande. Então é esse fato, né, de desenvolver uma atividade, né, que proteja a figura, né, do ser humano,
foi o que me trouxe, né, para me dedicar, né, ao direito do trabalho, não só, né, na parte profissional, mas especialmente na área acadêmica, né, que eu gosto muito, né, de aprofundar, né, sobre esse tema. Na toa que eu fui lá fazer mestrado, né. Você lembra da primeira causa sua, ganha ou perdida? Poxa, eu lembro da minha primeira causa trabalhista, né, eu ainda era estagiário, e aí eu trabalhava num escritório de advocacia que tive muita liberdade, né, de atuação lá desde sempre, muito apoio, né, no escritório de advocacia. Eles falavam mais ou menos assim, ó, Gabriel, você toca, se der tudo certo, a gente divide os honorários. E aí a gente pegou um caso, né, que era um caso muito sério, né, um caso de acidente de trabalho, mas pudemos fazer um trabalho muito bacana também. A parte técnica, né, eu pude desenvolver em parceria, né, com os advogados que trabalhavam comigo, porque eu era estagiário, ainda não podia assinar. Mas assim, quando a gente ganhou essa demanda, foi uma sensação, né, aquele seu primeiro processo, né, foi uma sensação de dever cumprido, né, e você ter não só, né, o retorno financeiro, que é importante, mas você ter o retorno, né, o feedback do cliente, né, de que, poxa, eu entreguei minha causa, né? Cumpri minha missão, né? Exatamente. Entreguei minha causa, né, em alguém que eu sabia que me entregar o resultado e a justiça foi feita. Então, foi uma sensação muito boa esse dia. Você já deve ter passado, né? Mas queria que, de repente, você registrasse alguma situação dessas, de você realmente se envolver e se emocionar com a situação, ao ponto na definição da causa, sei lá, o cara chorar, você também, ou você abraçar e você ver o sofrimento ou a felicidade do outro. Você deve passar muito por isso, né? Sim. Você falou na pergunta anterior, Robson, uma coisa que é muito interessante, porque o advogado, ele tem que manter, é muito difícil isso, não é uma coisa fácil, mas o advogado ele tem que manter uma certa distância para ele não se apaixonar pela causa, porque o trabalho é técnico. Uhum. Mas nós somos seres humanos, né? E é impossível a gente fazer uma dissociação completa, né, da sua atuação técnica com aquele senso de justiça, com aquela empatia que você desenvolve, né, pela pessoa que confiou essa causa em você. Então, eu já passei por situações assim de bastante gratidão, que eu vi que a justiça foi feita, e principalmente situações que às vezes envolviam questões de saúde. Eu tinha uma paciente, né, uma cliente, né, porque ela também, enfim, eu virei quase médico, né, de tanto relatório médico que eu vi dela. Ou então a causa demorou tanto que ela foi paciente, né, para aguardar. E no final, isso já tem muitos anos, e no final, né, do processo a gente conseguiu, era uma causa previdenciária, uma das primeiras da minha carreira também, e nós conseguimos obter a aposentadoria dela por invalidez. Isso tem mais de 15 anos, Robson. Até hoje, todo ano, ela me manda um presente de aniversário, ou ela manda um presente, né, para o aniversário da minha filha. E assim, tem muitos anos que eu nem a vejo, mas ela vai lá e me manda e felicita. Então, assim, eu tive muita alegria de poder ganhar essa causa, porque eu senti que mais do que meu papel como advogado, eu fiz o meu papel como cidadão. E isso é muito bom. E hoje em dia, aliás, há quanto tempo já tem o escritório atual, que é o Januzzi Mello Advogados? Sim, a Januzzi Mello Advogados completou 10 anos 10 anos já. Né? Passa rápido, né? Já são 10 anos, né, de Januzzi Mello, e essa estrada longa da advocacia aí, lá se vão muitos anos, né? O problema não é o Januzzi, é o Mello, que é flamenguista, né? Esse daí é difícil de tolerar. Aqui eu não sei como é que você aguenta. Como é que você pode ter um sócio flamenguista? Pois é, eu acho assim, né? O Gustavo, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Você também conhece advogado, bem. Tremendo profissional, né? Baita advogado, realmente uma grande referência, né, do direito empresarial, no direito como ninguém societário. É perfeito, né? Mas no futebol, vou te falar uma coisa, viu? Escolheu muito mal. Não, é interessante que agora ele parou. Antigamente mandava mensagem para mim direto, eu não aguentava mais, né? Ainda mais na fase do Vasco e aquela fase maravilhosa do Flamengo, né? Exatamente. Mas nesse ponto a gente fica longe um do outro, porque é difícil. A última vez que ele quis também brincar comigo de futebol, nós fomos pro Mineirão junto, porque eu tinha ido pro Maracanã e o Flamengo ganhou de 2-0. Só que na volta o Atlético ganhou de 4-1 e foi aquela arrancada maravilhosa, né, pra Copa do Brasil. Depois disso, nunca mais nós falamos de futebol. Oh, meu Deus do céu. E a especialidade dele? O Gustavo é especialista em direito empresarial, né? Então hoje o escritório, né, atua basicamente, né, na área empresarial, e o Gustavo, né, lidera, né, nossa equipe civil. Agora, doutor, mais causas defendendo o trabalhador do que as empresas? Eu diria que hoje lá no escritório não, Robson. Pelo perfil, né, da nossa atuação, né, a gente atua realmente voltado, né, para atuação na área do direito empresarial. Então hoje a gente tem um volume, né, de demanda mais de defender empresas do que de defender trabalhadores. Mas isso não é uma opção, né, por A ou por B, porque acaba que o nosso modelo de negócio levou a isso. Mas naturalmente eu tenho muitas demandas também de trabalhadores. Você sabe bem disso, né? Quanto tempo, né, trabalhamos juntos, né, na Rádio Itatiaia, e várias pessoas, né, ouvindo
ouvintes da rádio me procuravam e tem ainda um volume muito grande. Naturalmente, todo trabalhador, né, que tem o seu direito lesado, né, nós atuamos lá no escritório para defendê-los. Agora, a tendência é a gente sempre ver uma empresa como a vilã e o trabalhador como pobre coitado. E muitas vezes acontece, é exatamente isso, né? Sim. Mas em muitos casos é o contrário. A empresa não é porque, teoricamente, a empresa tem mais condições, tem uma estrutura, né? Sim. Tem uma parte financeira superior, que ela é a vilã na história. O direito do trabalho, né? Um princípio, né, do direito do trabalho é exatamente essa desigualdade, né? É uma relação desigual, né? Porque, de um lado, você tem, né, o poder econômico do empregador. É ele que garante, às vezes, sua subsistência. Uhum. Porque o trabalho não é um hobby, vamos dizer assim, né? O trabalho é uma necessidade. A maioria das pessoas, né, trabalha por necessidade. Às vezes você gosta do seu trabalho, porque é uma coisa normal e tomara que... Aí é a felicidade plena, né? É, a felicidade plena. Mas eu, por exemplo, prefiro tomar uma cerveja. Se eu tiver que escolher entre um trabalho e tomar uma cerveja, eu vou tomar uma cerveja. Então, acaba que esse desnível, né, da relação, né, de trabalho, né, de um lado, né, o poder econômico, do outro a necessidade, né, que o trabalhador tem de sobrevivência mesmo, acaba gerando, né, excessos, né? O empregador ele tem a maior capacidade, né, de impor situações e isso acaba trazendo essa impressão, né, às vezes, de que a empresa é sempre vilã. Só que hoje a gente, de fato, tem uma legislação, né, muito técnica e as empresas cada vez mais se preocupam em cumprir a legislação trabalhista, em fazer trabalhos, né, de natureza preventiva para evitar litígios. Muitas, inclusive, têm trabalhando diretamente para ela, às vezes na própria empresa, como funcionário da empresa, advogados. É verdade, é verdade. E hoje eu até falo muito isso, porque eu tenho alguns colegas, né, vários colegas na advocacia, que gostam de bater na mesa e falar, poxa, eu sou um baita advogado, eu tenho mais de 5 mil ações, 10 mil ações. Na verdade, eu penso exatamente o oposto, né? Quando eu advogo, né, para uma empresa, quanto menos processos ele tem, mais eu sei que o meu trabalho está sendo bem feito. Se a empresa não tem nenhum processo, é porque a gente fez um trabalho preventivo já satisfatório. É fundamental, né? E evitou, né, o ajuizamento de ações. Muitas vezes, inclusive, tendo contato ali rotineiro, né, com os empregados, fazendo treinamento, fazendo, né, palestras, você desenvolvendo, né, ali um canal de denúncias, de ouvidoria, para que os litígios, né, sejam resolvidos internamente, sem precisar de judicializar. Agora, doutor, e quando o advogado falha, vamos supor, no direito do trabalho, né? O trabalhador que contratou um advogado e se sente prejudicado de alguma forma, acha que o advogado não fez o trabalho correto, acha ou tem certeza, né? Sim, de alguma forma. Como é que ele tem que proceder? Sim. Essa situação é sempre difícil, né, de analisá-la de forma genérica, né? A gente sempre tem que fazer uma análise daquele caso, né, concreto, né? Mas o que eu posso te dizer em relação a isso, Robson, é que a advocacia ela não tem uma obrigação, né, de entregar um resultado. Porque se fosse isso, sempre um advogado estaria errado, né, numa demanda, né? Sempre você tem dois interesses conflitantes, alguém vai ganhar, alguém vai perder. E nem sempre a culpa é do advogado. Aliás, quase sempre a culpa não é do advogado. Agora, o advogado tem o que a gente chama de dever de meio, né? Ele tem que oferecer todas as condições para que aquele interesse do cliente dele, né, possa ser conhecido, possa ser apreciado pelo juiz. Se porventura ele deixa, né, de apresentar um recurso ou deixa de apresentar um fundamento que era evidente, que a norma, né, demandava como algo assim que qualquer advogado faria, ele descumpre, né, um dever profissional e isso pode gerar até a própria responsabilidade pessoal. Vamos dizer que ele faça um pedido de reconhecimento, vamos só colocar aqui um exemplo, ele faça um pedido de reconhecimento de vínculo, mas ele esquece de pedir o FGTS. Poxa, o FGTS é um direito básico do trabalhador. Se ele faz isso e gera uma lesão ao cliente dele, né, o cliente dele deixou de ganhar algo porque ele simplesmente não pediu, eu acho que é uma situação, né, que ele pode eventualmente ser responsabilizado. Né? E de que forma? Como que, no caso, a vítima, entre aspas, tem que agir? Aí seria uma ação que é de competência da Justiça Civil, né? Mas aí não vai contratar o mesmo advogado, não, né? Tem que procurar um. Tem que procurar outro. Tem que procurar um, né, mais capaz, né? Certamente. Mas aí seria resolvido no que a gente chama, né, de perdas e danos. Né? Ele ajuizaria, né, uma ação de responsabilidade civil e buscaria uma indenização por aquele prejuízo causado. Existe uma teoria que chama teoria da perda de uma chance. No direito em geral, né? A gente sempre tem, às vezes, uma nomenclatura bonita, né? Para explicar, às vezes, coisas simples. Basicamente, o nome aqui já diz tudo, né? Ele perdeu a oportunidade, né, de ter um acesso a um direito porque o advogado foi negligente, né? Agora, doutor, a gente reclama muito, por exemplo, do SUS, mas ainda bem que nós temos o SUS, né? Graças a Deus. Que é um sistema, o Sistema Único de Saúde. Universal, né? Universal, né? Que, na realidade, é uma bênção, cara. Porque quantos países... Por exemplo, se vê nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo... Caramba, lá você tem que pagar mesmo, não tem jeito. Verdade. E outra coisa é a CLT. A gente reclama, direito de trabalho, mas ainda bem que existe a CLT,
que dá certas garantias, né? Aliás, até muitas garantias ao trabalhador, essa relação de trabalho através da CLT, que nem sempre é ela que é a vigente, né? Na relação de trabalho, mas a CLT é altamente positiva ainda? Eu acredito que sim, Robson. Eu acho que a gente pode até discutir a qualidade dos direitos. O direito do trabalho, né, a CLT, ela foi criada, né, para ser uma baliza, né, uma diretriz, né, de direitos mínimos que garantam, né, a dignidade, né, daquele trabalhador. Vargas. Começou lá atrás, uma realidade muito distinta, né? A gente pode conversar sobre isso também, mas o objetivo era exatamente isso. Aí. Qual que é a regra básica, né, para a gente conseguir garantir a dignidade do trabalhador? É justo que ele tenha um período de descanso? É justo que ele tenha uma reserva econômica, como é o caso, né, do FGTS, numa situação de necessidade? É justo que ele tenha o 13º? Então, ali, politicamente, se discutiu, né, quais são os direitos para garantir, né, um padrão mínimo de civilidade, de dignidade, né, para aquele trabalhador. É óbvio que toda discussão é válida, né? Esse parâmetro aqui, como é, esse sarrafo, ele está alto demais, ele está baixo demais, mas o objetivo realmente é garantir que a exploração econômica, né, não ofenda a dignidade, né, daquele trabalhador. É para isso que existe o direito do trabalho, né, para garantir condições mínimas de evitar, né, que a exploração, né, leve a um nível, né, de incivilidade. Né? Apesar que, mesmo com a CLT, não sei como é que está agora, mas por anos e anos, era permitido, por exemplo, a mulher ganhar menos do que o homem. Tinha um período também que tinha o meio salário para adolescente, não é? Sim, sim. Como é que está nesse momento essa situação? Eu penso, Robson, que a maior dificuldade, às vezes, desse tipo de pauta não é nem a legislação, porque a legislação existe. E ela é boa. E ela, inclusive, tem que ser aprimorado em relação a isso. É a consciência que tem que... É a consciência. E a prática é muitas vezes distante, né, do mundo jurídico, né, do ideal. Mesmo, né, você tendo uma legislação, né, que exija, que evita, né, a discriminação de gênero, na prática, a gente vê essa discriminação acontecer. E às vezes ela acontece, né, de uma forma tão sutil, tão velada. Por exemplo, se você tem ali 2 candidatos, né, e um é homem e o outro é mulher, o simples fato de você optar por aquele homem só para não contratar uma mulher é um ato de discriminação. Agora, como que você prova essa discriminação? Exatamente isso que eu ia falar. É uma situação complexa. Então, mudar a realidade, às vezes, não é feito só pela norma jurídica, né? É uma mudança cultural e eu acho que a educação, né, tem um grande papel nisso, né? Nós somos uma sociedade machista, né? Nós homens devemos ser os primeiros a reconhecer e fazer um exercício de autocrítica diário. Exatamente. Agora, por exemplo, você imagina a mulher tem sempre que ser a mais para poder se manter, né? Verdade. Ela não pode ser ela não pode dar simplesmente o básico, né? Ela tem sempre que ser a mais para poder se afirmar dentro de uma profissão. No direito do trabalho, Robson, a gente estuda, né, algo que a gente chama de divisão sexual do trabalho. E é legal quando a gente vai tratar do direito, né? A gente Visão sempre sexual não é ser cameraman de filme pornô, não. Né? Não é. Vou tentar explicar isso aqui da forma mais simples possível, né? Quando a gente pensa em trabalho, né? A gente sempre vê o lado do trabalho produtivo, né? O que é aquele trabalho produtivo? É o trabalho assalariado, é você empreender, você ganhar dinheiro, né? Você buscar alguma atividade que vai te dar um retorno econômico. E isso pode ser executado tanto por homens quanto por mulheres. Mas não é só isso que é trabalho. Nós temos, por outro lado, o trabalho reprodutivo, que é aquele trabalho de cuidado, né? Você tem uma mãe idosa em casa para cuidar, você tem os filhos, você tem as atividades domésticas. Isso também é trabalho. Só que esse trabalho é um trabalho que não é remunerado. E na divisão sexual do trabalho, nós culturalizamos, né, naturalizamos que esse trabalho seja executado pela mulher, né? Então a mulher que a gente fala hoje que ela tem uma jornada, nem é mais uma dupla jornada, né? É uma jornada contínua, né? Ela tem que fazer o trabalho produtivo, mas também tem que lavar a louça, tem que cuidar dos cozinhar, filhos, deixar a comida pronta, que é isso? Exatamente. Então essa realidade ainda permeia o Brasil, né? Nós não temos uma cultura, né, de que o homem está ali também para executar, né, esse trabalho reprodutivo, né? E isso, para mudar essa cultura, é um desafio Você muito grande. Você vê como é ínfimo o número de CEOs do sexo feminino no Brasil, verdade, né? Verdade. O inverso é verdadeiro. Por exemplo, vamos pegar aqui, você falou da saúde, né? Quando a gente fala de enfermagem, é um trabalho de cuidado, né? Você está cuidando de um paciente. Pode olhar, tem 95% de enfermeiras. Dificilmente você encontra um enfermeiro, né? É sempre a mulher. Secretária também, né? Dificilmente tem um secretário, é secretária, né? Também. Agora né? Agora o trabalho de força, você vai numa construção civil, você também não vê uma mulher. Porque é o trabalho de força, né? Não é mais o trabalho de cuidado. Então essa divisão sexual do trabalho parece, né, uma coisa, às vezes, um pouco distante, mas você identifica isso na prática. Agora, muita coisa mudou
com mudanças que foram feitas na legislação do trabalho, né? Sim, sim. No governo passado, o governo Bolsonaro. Mudou para melhor? Já teve algum efeito positivo? Não mudou nada? Como é que está a situação? Eu até não queria isolar isso ao governo Bolsonaro, sabe? Eu acho que a realidade do mundo mudou e o Brasil acabou encampando nessa realidade, que é o que a gente chama hoje de neoliberalismo, né? Isso a gente está falando dos últimos 30 anos, 40 certo. anos, né? E isso tem levado a algumas consequências práticas, né? No mercado de trabalho. Aliás, né, o direito do trabalho ele tem sido cada vez mais incorporado até na linguagem, né? Por expressões, né? Que não são do direito, né? Hoje a gente fala mercado de trabalho, né? Mercado é venda, né? Isso é da economia. A gente fala, né, utiliza, né, outras expressões, competitividade, produtividade. Isso não são conceitos, né, do direito, mas que estão incorporados hoje ao direito do trabalho, né? Como uma coisa que parece intrínseca ao direito do trabalho e não é. Então, o que a gente tem observado, né? A legislação trabalhista, quando ela foi criada lá atrás, ela foi criada, né, num cenário, estou falando lá da década de 40, né? A gente falava, né, de um cenário que as pessoas trabalhavam ali na fábrica, né? Era um trabalho mais braçal, era um trabalho mais repetitivo, né? Era um período mais fabril. Hoje nós estamos, né, com a economia do conhecimento, né? Uma outra era que o trabalho tem sido cada vez mais intelectual e com o avanço também, né, da tecnologia em relação, né, à questão de inteligência artificial, de maquinário e tudo. E isso acaba gerando uma perda, né, desse tipo de trabalho manual e a própria perda das relações de emprego, né? Hoje o trabalho, né, tem sido cada vez executado de uma forma informal. É engraçado que no Brasil hoje, né, a gente possui mais autônomos, mais pessoas vivendo na informalidade do que com relações de emprego formalizado. Talvez esse seja o maior desafio do direito do trabalho hoje. Como que nós vamos proteger essas pessoas que estão fora, né, daquela relação formal de emprego? Não é à toa, né, que a gente escuta todo dia, né? Teve uma campanha de entregadores de aplicativos ou de outra, né, categoria que a gente chama de uberização, né, que é esse trabalho, né, de plataformas, que hoje realmente não tem uma proteção. E eu acho que isso não é um problema de um governo A, B, C ou D, mas precisamos rever, né? O que nós queremos para o direito do trabalho? Que ele abarque outras formas de trabalho, esses trabalhos plataformizados, esses trabalhos digitais, ou nós vamos deixar, né, que essa regulação seja feita pela forma privada, né? Cada um regula o que quer fazer e aonde nós vamos chegar, né, para conseguir. Agora, com relação a Uber, a iFood e tal, a polêmica é muito grande porque, pelo que eu sei, né, pelo que eu já li, os profissionais não querem isso. Sim. O governo tem uma proposta, né, que vai ser votada e tal, está em discussão, mas eles não querem porque, a partir do momento que eles forem registrados, eles vão ter horário para cumprir, eles vão perder aquela liberdade que muitas pessoas também estão no Uber como complemento de renda, sim, né? Trabalho o horário que bem entender. Eu acho que essa discussão, né, é uma discussão política, né? E muitas vezes a discussão política ela tem um certo terrorismo, né? Por exemplo, essa questão da jornada que você citou. Isso, assim, me parece mais um argumento, assim, olha, não pode ser, porque senão nós vamos implantar isso. Não. Hoje, por exemplo, o trabalho remoto, o que é muito comum, né, o trabalho de home office, é um trabalho que não tem controle de jornada. É verdade. Então, assim, não necessariamente isso é um empecilho. Eu acho que hoje, né, até eu já citei ela aqui hoje, né, mais uma vez trazendo a minha querida, né, Maria Cecília Máximo Teodoro, ela tem uma expressão muito feliz que ela chama de síndrome do patrão. Então, você está ali, né, você não tem praticamente nenhuma liberdade, né, de autonomia de gestão da sua atividade, como é o caso do motorista do Uber, por exemplo, mas ele se sente um empreendedor, né? Ele prefere defender, né, aquele interesse, né, como se ele fosse um patrão e não, né, uma pessoa que depende economicamente, né, do Uber, né, do trabalho, né, que não está nas mãos dele, né, a plataforma não é dele, o cliente não é dele. Se ele amanhã sair, né, da plataforma, ele sai perdeu com uma mão tudo. na frente e outra atrás. Exatamente. Então, assim, eu não tenho medo dessa discussão, sabe, Robson? Eu acho que a gente precisa discutir isso e se a legislação vai ser mais protetiva ou mais liberal, eu acho que o importante é voltar no que eu disse no começo, né? É colocar o ser humano, o trabalhador ali no centro dessa discussão e achar uma forma de protegê-lo, né? No final das contas, o direito do trabalho, ele protege a dignidade, a civilidade. Então, qual que é o patamar mínimo, né, para a gente garantir dignidade para esse trabalhador? Eu acho que isso que tem que estar no centro da discussão. Agora, doutor, e aquela situação de profissionais trabalhando como PJ? A empresa teoricamente, ela economiza, né, os direitos trabalhistas e geralmente paga mais diretamente ao trabalhador e essa situação ela é conveniente para o trabalhador? Pela empresa, pelo jeito né? Sim.
Realmente a realidade hoje, né, a gente vê uma tendência, né, das empresas tentarem fugir da relação de emprego. Isso por si Isso só... é ilegal. Isso que eu ia falar, isso por si só não é ilegal, mas depende do quê? Da natureza da relação jurídica e do que você desenvolve. Por quê? Talvez o ponto central, né, da diferença, né, entre uma relação de emprego, né, e uma relação autônoma é exatamente essa dicotomia, né, entre um lado a subordinação e do outro lado a autonomia. Esse empregado como prestador de serviço, que às vezes a gente chama, né, ali, né, de forma pejorativa, né, de pejotização, que pode ser que ele utilize, né, de uma figura de uma empresa, ou pode ser que ele até preste serviço, né, pessoalmente, mas de forma autônoma. Isso não é ilegal em si. O problema é que algumas empresas têm utilizado da figura da relação de emprego para mascarar ela dentro de uma falsa prestação de serviços autônomos. Se esse empregado é subordinado, não adianta você falar, né, que ele tem autonomia. Eu já passei por situações, né, que queriam colocar, por exemplo, uma secretária como autônoma. Como uma secretária pode ser autônoma? Não tem como. Se ela é secretária, ela só pode ser secretária de alguém. Ela está sujeita às ordens daquela pessoa. Ela está submetida, né, ao comando diretivo, né, daquela pessoa a quem ela está secretariando. Então não tem condição de uma relação dessa ter autonomia. Agora, há outras situações, vou dar o exemplo aqui da advocacia. Tem advogado que é empregado, tem advogado que é autônomo. Se aquele advogado está vinculado a uma empresa específica, ele responde a ordens ali do diretor da empresa, ele é um advogado empregado. Agora, ele pode também ser contratado pela empresa com total autonomia. Ele está ali prestando uma consultoria jurídica, ele não tem obrigação de ir lá cumprir horário, ele não tem obrigação, né, de seguir as diretrizes, né, os comandos, né, passados pela diretoria da empresa, ele está ali para prestar uma consultoria jurídica. Esse profissional ele vai ser um profissional liberal. Então, as situações têm que ser analisadas, né, de forma casuística, mas infelizmente hoje ainda existe muita fraude nessas situações. Agora, doutor, e na mesma empresa, duas pessoas desempenhando a mesma função, uma ganhando mais do que a outra. É ilegal isso? É ilegal, é legal. Hoje a CLT ela cria também, né, os critérios. Primeiro, né, ela estabelece, né, que para todo trabalho de igual valor, de igual produtividade, o princípio aqui é evitar a discriminação. Então, para trabalhos iguais, em condições, né, iguais, as pessoas devem receber o mesmo salário. A própria CLT cria as regras que estabelecem, né, o que pode ter diferenciação. Só para ficar num exemplo aqui, se houver uma diferença grande, né, entre o período que uma pessoa executa atividade para o período que essa segunda pessoa, né, executa atividade, o fator temporal pode ser um critério de diferenciação, né, dessa situação salarial. Mas a gente precisa identificar, né, em cada caso, né, para ver se há o direito a essa equiparação. Agora, você falou com relação ao salarial, mas com relação à parte comissionada também, pode haver diferença de comissão, de valor de comissão, percentual? Se tiver um caráter discriminatório, não pode haver, Robson. Por exemplo, nós estamos falando aqui de dois vendedores que trabalham na mesma loja, nas mesmas condições. Eu não posso falar assim, para você eu vou pagar 2% de comissão, para você eu vou pagar 5%. Isso é um caráter discriminatório. Mas, por exemplo, um é gerente, o outro é vendedor. Nesse caso do gerente, ele faz a coordenação dessa equipe de vendedores. Então, ele está numa situação diferenciada. Situações diferentes podem ter critérios teoricamente diferentes. Superior, né? Exatamente. Ali não estaria havendo, né, uma discriminação negativa, né? Então, nesse caso, poderia ocorrer sim. Entendi. Agora, e muito, aliás, da mesma forma, mas ao mesmo tempo muito menos com relação a sexo, né? Ah, sem dúvida. Aí não, né? Isso hoje, eu quero até enaltecer o trabalho, né, que é feito pelo Ministério Público do Trabalho, né? O Ministério Público tem feito um trabalho muito forte, muito sólido, né, para evitar situações de discriminação. E quando elas são denunciadas, quando elas são identificadas, às vezes no processo judicial, e o Ministério Público é oficiado, eles têm atuado, né, primeiro, né, em caráter preventivo, para evitar que isso aconteça dentro das empresas, firmado TACs, né, que são termos de ajustamento de conduta, para evitar, né, perpetuação dessa situação, e na pior das hipóteses, né, quando não há possibilidade, né, de acordo com do Ministério Público com o empregador, ele tem atuado judicialmente, ajuizando ações civis públicas que busca não apenas esses deveres que a gente chama de obrigação de não fazer, né, que é da não discriminação, como também indenizações por dano moral, né, de natureza coletiva. Agora, doutor, por exemplo, o patrão pode alegar o seguinte: não, eu pago mais a ele, apesar de desempenhar a mesma função, porque ele é mais competente, ele desempenha a função dele de uma forma mais rápida, mais eficiente, e isso também não pode levar... A lei prevê essa situação, sabe, Robson? Prevê? Então, assim, se existe um desnível de produtividade ou de capacidade técnica, isso poderia ser um elemento diferenciador, né, que justifique o desequilíbrio. Agora, fica com o empregador
o ônus de demonstrar essa diferença de produtividade. Às vezes, nem sempre é fácil de fazer. Não pode ser só da boca para fora, né? Não pode ser. Imagina numa atividade intelectual, por exemplo, né? Como é que eu vou falar, pô, esse advogado tem uma produtividade maior, ele tem uma competência técnica maior. No caso concreto, ele tem que demonstrar essa diferenciação que, como eu disse, nem sempre é fácil de produzir. Agora, doutor, trabalho escravo no Brasil, infelizmente, absurdo, né? Em pleno ano de 2023 ainda existe, né? Isso é uma situação lamentável, né? Esse mês mesmo nós identificamos, né, uma situação de uma trabalhadora que foi resgatada trabalhando, né, numa fazenda de um desembargador do trabalho. É absurdo demais, né? Assim, não, é absurdo demais. São situações absurdas, né? Mas o Brasil... E eu acho que ele chamou ela de volta, né? Houve essa denúncia e chamou ela de volta para trabalhar. Aqui a gente tem uma cultura... Outro dia eu li um artigo muito interessante que falava de empregados domésticos, mas falava assim, ela é de casa. E o trabalho... não é família. A gente precisa saber diferenciar, né, uma coisa da outra, né? Eu não vou exigir, né, eu vou explorar de uma pessoa e falar assim, não, mas para mim ela é como se fosse da minha família. Ela está aqui só para me servir, é como se fosse da minha família. Então a gente precisa saber diferenciar essas coisas e o Brasil, infelizmente, vem de uma cultura escravagista de séculos e séculos que a gente ainda não conseguiu romper. Aqui, eu lembro, eu morava em Petrópolis, eu era adolescente ainda, e tinha um vizinho que ele, de tempo em tempo, ele falava que ia para o norte buscar uma menina. Ele pegava um busão da Itapemirim, ia lá para o norte e voltava com uma menina de 14, 15 anos para trabalhar na casa dele. E aí eles ficavam um tempo lá. Eu acho, pô, achar, ainda bem, a pessoa nem é viva mais hoje, tal, eu não estou identificando quem é, que tinha alguma coisa de abuso ali, também pela parte sexual. Era isso que constava. E aí, depois de um tempo, ele levava a menina de volta e trazia outra. Tem tanta coisa errada nisso, né, Robson? Que nós estamos falando absurdo, aqui né? de exploração sexual, de exploração de trabalho infantil. E isso traz repercussões para além do direito do trabalho, porque além da ilegalidade da prestação desse serviço, né, na legislação trabalhista, nós temos repercussões de natureza criminal. Isso é crime, a pessoa pode responder também por isso, e isso dá a pena, né, de reclusão. Né? Agora, a doméstica, há pouco tempo que a doméstica, que existe essa obrigação da carteira assinada, né, dos direitos trabalhistas para a doméstica. Mas mesmo assim, ela não tem todos os direitos de um trabalhador normal, não é? Na verdade, aliás, sim. Normal, entre aspas. Sim, um né? trabalhador urbano, né, como a gente urbano. chama. A legislação da doméstica, ela era até antiga, já existia nessa possibilidade, né, da assinatura, enfim, né, havendo a relação, né, de emprego doméstico, que fosse assinada a carteira e tudo. O que existia era a garantia de direitos muito pequenos, muito tacanhos, né, e isso houve, de fato, né, uma nova legislação em 2015, né, a Lei Complementar 150, que estendeu os direitos trabalhistas, né, da empregada doméstica e tentou fazer uma espécie de equiparação com o direito dos trabalhadores. Por exemplo, o FGTS, até 2015, não era uma obrigação do empregador recolher para uma empregada doméstica. Isso só foi tornado obrigatório a partir, né, da Lei Complementar 150. Então, de fato, foi um ganho, porque é engraçado, Robson, a legislação, a CLT ela é de 1940, ela excluiu basicamente duas categorias, duas atividades, né, econômicas foram excluídas da CLT. O trabalhador rural, que tem uma atividade, que tem uma legislação própria, e a empregada doméstica. Eu fico pensando, né, no Brasil, né, dessa década, nós estamos falando de 80% da população, né, porque ou a pessoa trabalhava, né, no meio rural, ou ela trabalhava numa atividade de cuidado, né, na atividade de emprego doméstico. Então nós criamos uma legislação que, na verdade, era uma legislação muito centralizada. Nós tínhamos uma indústria ainda muito incipiente. As duas maiores categorias econômicas da época ficaram privadas de direitos e da empregada doméstica nós só fomos corrigir isso quantos séculos depois, né? Só apenas agora, em 2015. Né? É verdade. Agora, com relação à insalubridade, hein? Tem muitas pessoas que trabalham em condições muito, muito ruins, desumanas até, né? Sim, exato. E como agir nesse sentido? O que o empregador tem que fazer para que isso não aconteça? Corrigir isso? De repente até não tem uma noção de que seja, né? Exato, exato. Como ele precisa de um profissional para poder, um advogado, um profissional para poder... o profissional com relação à segurança do trabalho, fazer consulta com relação a isso, para não estar infringindo um crime, né? Verdade. O adicional de insalubridade, Robson, na verdade, ele foi criado exatamente para ser um peso financeiro, né, para o empregador,
Porque ele tem o dever de garantir, né, o ambiente de trabalho salubre, um ambiente, né, livre, né, de agentes nocivos. Então foi criado exatamente o adicional de salubridade para falar, olha, se você não garantir isso daqui, você vai ter que pagar um valor, isso vai acrescer, né, no seu custo, né, da sua mão de obra, você vai ter que pagar esse adicional para o seu empregado. Porque o objetivo é exatamente fazer o quê? Com que ele, né, tendo que pagar esses valores, não queira pagar e prefira, né, garantir um meio ambiente de trabalho adequado. Obviamente que para algumas situações é impossível o empregador, né, garantir esse ambiente de trabalho. Por exemplo, atividade hospitalar. Aquele enfermeiro, né, que tem que ter o contato com o paciente portador de doença infecto-contagiosa, não tem como evitar. Mas ele recebe insalubridade. Ele recebe o adicional de insalubridade. Agora, para outras situações, é possível evitar. Vamos dizer, por exemplo, o trabalho num ambiente com muito ruído. Isso é possível evitar. Você pode comprar uma máquina, né, ou equipá-la, né, com um mecanismo, né, que vai abafar aquele som, diminuir o som, fornecer equipamento de proteção individual que, né, que você coloca ali no ouvido e isso abafa, diminui o som. Se você conseguir reduzir isso para baixo, né, do limite legal, que hoje são 85 decibéis numa jornada, né, de 8 horas de trabalho, o empregador fica livre do direito de pagar, né, da obrigação de pagar o adicional de insalubridade. E, por outro lado, a lei também está sendo garantida, porque garante ao trabalhador que ele não está numa condição nociva que vai gerar para ele uma doença amanhã, né? E ele tem condição de se aposentar mais cedo. Sim, quando o trabalhador, né, atua num trabalho, né, numa atividade nociva, e ela está hoje regulamentada, né, na legislação previdenciária, lá no decreto 3048, que consta a relação dessas atividades nocivas, ela pode obter uma aposentadoria que eu vou chamar de aposentadoria especial. Então, ela reduz o tempo de trabalho, né, que a pessoa precisa trabalhar, né, contribuir para poder se aposentar. Agora, doutor, as causas trabalhistas, atualmente a gente sabe que tem muitas causas. É muito cacique para pouco índio, né? Verdade. São poucas varas, poucos juízes para tanta demanda. Mas geralmente está gerando em torno de quê? Chega a anos? Eu acho assim, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais, há muitos anos, não é de hoje, sempre foi conhecida, né, por ser uma das mais céleres do Brasil. Hoje é uma marca, né, da Justiça do Trabalho daqui, um trabalho muito sério que faz principalmente o nosso Tribunal Regional do Trabalho. Mas, de fato, para quem espera, sempre é ruim, Robson. Nunca 6 meses, 1 ano, é ruim para quem tem uma necessidade hoje. As demandas em geral no Brasil, né, são demandas morosas, né? Quem procura o seu direito não quer ver esse direito ser reconhecido 4, 5, 6 anos depois. A depender de contra quem você está litigando, especialmente, né, as grandes empresas que têm condição econômica, né, de fazer com que esse processo perdure por muito tempo, às vezes o processo desse pode demorar 3, 4, 5, 6, 7 anos. Claro que as demandas de menor valor, como tem um procedimento mais célere, por exemplo, na Justiça do Trabalho, hoje nós temos um procedimento que nós chamamos de sumaríssimo. Demandas até 40 salários mínimos tem apenas uma única audiência. Nessa audiência as partes já são ouvidas as testemunhas e o juiz depois vai sentenciar esse caso. Então tem uma tendência desse processo tramitar, né, de uma forma mais rápida. Mas ainda assim, para quem está esperando, né, é sempre ruim. Doutor, papo bom a beça, como sempre, viu? Eu queria que você encerrasse deixando o seu Instagram, né? O Instagram do Escritório de Advocacia. Exato. O nosso Instagram é Januzzi e Melo, Januzzi com 2 E's e I, Januzzi e Melo ADV. É chique, né? 2 E, né? O meu Robson podia ter 2 B's no meio, né? É verdade. Tá, doutor, para complementar o serviço, vamos deixar o telefone do escritório também? Claro, Robson. Vou deixar o nosso telefone fixo, né? Que é 21 27 14 64. 21 27 14 64. E o nosso WhatsApp, que é o 98455 1241. 98455 1241. É isso aí. O advogado especialista em direito do trabalho, doutor Gabriel Januzzi, aqui no nosso Timecast. Doutor, valeu, obrigado, gente. Até semana que vem.